Reflexão da luz. Nono ano, página 225 a 231. Estudaremos agora a óptica geométrica, parte da física que estuda os fenômenos luminosos. Para tanto, iniciaremos nossos estudos definindo alguns conceitos importantes. Raio de luz. Para apresentar a direção e o sentido da propagação da luz, utilizamos uma reta orientada, denominada de raio de luz. Assim, para que possamos enxergar um corpo, é necessário que os raios de luz emitidos por ele alcancem nossos olhos. Feixe de luz. Se ao invés de um raio de luz existirem um conjunto de raios, o denominaremos de feixe de luz. Este pode ser paralelo, convergente ou divergente. Fontes de luz. Os corpos que emitem luz são denominados fontes de luz. As fontes de luz podem ser classificadas quanto ao tamanho, em puntiforme, quando as dimensões da luz são desprezíveis, ao serem comparadas à distância percorrida pela luz emitida. Por exemplo, a chama de uma vela, que quando observada por alguém a grande distância, perde sua característica e se torna um emissor em forma de um ponto. A extensa. Quando as dimensões da fonte podem ser comparadas a distâncias percorridas pela luz emitida. Por exemplo, uma lâmpada que, quando observada por alguém a pequena distância, não perde a sua forma característica. Observação. Uma fonte puntiforme só pode projetar sombra. Uma fonte extensa projeta sombra e penumbra. Quanto à origem, podem ser primárias quando emitem luz próprias. Temos como exemplo o Sol, o pavio de uma vela, etc. Esses corpos são ditos corpos luminosos. As secundárias, quando emitem a luz recebida de outras fontes, ou seja, não emitem luz próprias. Temos como exemplo a Lua, as páginas desse livro, as paredes de uma sala. Meios transparentes, translúcidos e opacos. Os meios transparentes são aqueles que permitem ver o objeto com nitidez. Neles, a propagação da luz se dá em trajetórias regulares e bem definidas. Temos como exemplo o vidro, a água, o ar. A água só em pequenas camadas, tá? Os meios translúcidos permitem ver os objetos, mas sem nitidez. Neles, a propagação de luz se dá em trajetórias irregulares e indefinidas. Temos como exemplo o vidro fosco, o nevoeiro, a água suja, papel de seda, etc. Os meios opacos não permitem ver o objeto, pois não admitem a passagem de luz. Temos como exemplo a madeira, o concreto. Princípios da ótica geométrica. Princípios da propagação retilínea da luz indica que os meios homogêneos à luz se propagam em linha reta. Considere uma fonte de luz puntiforme F, um corpo opaco O e o anteparo A paralelo ao corpo. Podemos perceber que existe uma região iluminada no anteparo A e outra de sombra, região que não recebe nenhum raio de luz, né? Como a sombra projetada tem a mesma forma do corpo opaco, concluímos que a luz se propaga em linha reta. Caso seja considerada uma fonte extensa, ao invés da puntiforme, terá sobre o anteparo. A região iluminada recebe raios de luz emitidos pela fonte extensa. Região de sombra não recebe nenhum raio de luz emitido. E a região de penumbra recebe parte dos raios de luz emitidos pela fonte. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Um raio de luz pode ter seu sentido de propagação invertido. Assim, os trajetos seguidos pela luz são ditos reversíveis. Na primeira figura, a luz saiu do observador e seguiu do observador B e seguiu em direção ao observador A. O sentido de propagação da luz não interfere no seu trajeto. Já na segunda figura, a luz saiu do observador A e seguiu em direção do observador B. Nada muda. Princípios da independência dos raios de luz.
Um raio de luz se propaga independentemente de outros raios. Mesmo que os raios se cruzem, eles prosseguirão individualmente. Assim, um feixe de luz não interfere na propagação de outro feixe de luz. Os eclipses solares e lunares. O solar, quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, tende a bloquear a passagem dos raios de luz provenientes do Sol. Desse modo, o Sol pode se apresentar parcialmente ou totalmente oculto, de modo com a posição do observador situado na Terra. Assim temos eclipse solar parcial, quando o observador está localizado na região de penumbra, recebendo parte dos raios de luz. E eclipse solar total, quando o observador se encontra na região de sombra, não recebendo algum raio de luz. Já eclipse lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Tende a bloquear a passagem dos raios de luz proveniente do Sol. Deste modo, a Lua poderá ser vista parcialmente ou pode estar oculta de acordo com a sua posição. Assim, nós temos eclipse lunar parcial, quando a Lua entra na região de penumbra produzido pela Terra, recebendo parte dos raios de luz provenientes do Sol. E eclipse lunar total, quando a Lua entra na região de sombra produzida pela Terra e não recebe algum raio de luz. A câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício pode ser construída utilizando uma caixa com paredes opacas e com um pequeno orifício em uma das faces. A parede oposta do orifício é recortada e no seu lugar será colocado um papel vegetal. Assim, ao posicionarmos um pequeno objeto luminoso ou iluminado em frente à câmera, podemos observar a imagem formada no papel vegetal. Essa imagem é chamada de real e é invertida.